Avancemos, amadas inteligências da Escola de Campeões. Mais um vídeo de reforço para nós compreendermos melhor a leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vídeo de reforço. Primeiro texto deste vídeo de reforço. O que é a filosofia? Do livro Caminhos da Filosofia, do autor Paulo Giraldelli Júnior, editora DPA. O que é a filosofia? Simples. A filosofia é algo feito pelo filósofo. E quem nós denominamos filósofo? Menos simples, mas não difícil. Por um lado, é uma pessoa comum, alguém que necessita dormir, comer, beber, receber carinho e tudo o mais de que necessitamos. Por outro lado, é aquele que foge da vida convencional, visto que participa de uma conversação muito diferente. E que tipo de conversação é essa? As pessoas, em suas vidas corriqueiras, no cotidiano do dia a dia, não tendem muito a perguntar sobre aquilo que as cerca. As pessoas apenas vivem. Pouco ou nada refletem sobre o que fazem e sobre o que pensam. É isso mesmo. As pessoas pouco ou nada refletem sobre o que fazem e sobre o que pensam. O cientista, o religioso e o filósofo, por sua vez, perguntam sobre o que os cercam e fornecem vários conjuntos de explicações sobre o que escutam, sentem e veem. Eles formam a parte do grupo que a sociedade denomina de os intelectuais. A função desse grupo é exatamente a de produzir narrativas que explicam e avaliam o que ocorre no mundo. No entanto, o cientista, o religioso e o filósofo não fornecem os mesmos tipos de respostas para perguntas semelhantes, nem expressam frases similares diante dos mesmos episódios. Possuem atitudes típicas distintas perante o mundo, cada qual com a sua narrativa, cada narrativa com seu respectivo gênero textual. Ao cientista cabe a narrativa científica. Ao filósofo cabe a narrativa filosófica e ao religioso cabe a narrativa religiosa. Gêneros textuais distintos. Gênero de texto científico, gênero de texto religioso, gênero de texto filosófico. O cientista escuta um trovão e, perguntado sobre o que é aquilo, pode dizer algo bem assim: isto é o som de uma descarga elétrica que já ocorreu. Está vinculado à luz que vimos cortar o céu, que é o raio. Mas vimos primeiro a luz e depois o som, porque a luz é mais veloz que o som. Devemos saber que nada há de estranho nisso. Trata-se de algo regular, um fenômeno que possui uma lei estrita. É uma lei física. A descarga elétrica pode ser explicada por uma equação matemática. É algo tão natural que pode ser representado pela linguagem matemática. É o que diz o cientista, o físico. Narrativa científica. O religioso escuta um trovão e, solicitado a comentar, pode dizer bem assim: a natureza, criada por Deus, tem a própria força de seu Criador. O trovão avisa que teremos chuva, e esta, então, vem para nos ajudar a plantar e depois colher. Mas pode ser potente demais para a nossa forma costumeira de proteção atual de nossas casas e de nossa lavoura, e então causar muitos danos para nós se não nos cuidarmos. Assim, o cientista tende a desfazer qualquer mistério que porventura lhe chegue pelas sentenças que ouve ou pelos eventos a que assiste. O religioso, ao contrário, tende a ver nesses eventos uma aura, uma espécie de dádiva, às vezes misteriosa, que garante que o que viu tem o seu papel no mundo. Mas e o filósofo? E o filósofo? E o filósofo? A filosofia é uma conversação, nada além mais, nada além disso. Mas o que se conversa em filosofia? Do que se trata essa conversação? A conversação dos filósofos é sobre o que a maioria não crê que é importante conversar. O filósofo conversa sobre o que é banal, sobre o que ninguém dá importância ou nota seriamente.
Diferentemente do cientista que olha para determinados fenômenos e os explica, não vendo neles qualquer aura de divindade, e diferentemente do religioso que olha para os fenômenos e não os explica, porque a aura deles já diria tudo o que poderia ser dito, o filósofo autêntico é aquele que cria a aura sobre o que o homem comum, o cientista e o religioso olham sem muita curiosidade ou sem qualquer indignação, admiração ou espanto. O filósofo, se está diante do trovão e do raio, apenas escuta o trovão e assiste ao clarão do raio. O filósofo é contemplativo. O filósofo contempla, aprecia e raciocina, contemplando, pensa, mas não no fenômeno físico. Não. O trovão e o raio, a chuva, são apenas eventos que estimulam a sensibilidade do filósofo. E ele pensa, articula pensamentos. Maravilha. O filósofo, se está diante do trovão e do raio, apenas escuta o trovão e assiste ao clarão do raio. Ele não está interessado teoricamente em trovões e raios, não os explica, não comenta nada de relevante. O trovão é um som que chama a atenção e o raio é uma imagem que requisita nossos olhos. Eles são fenômenos que nos chamam a atenção. Mas isso não é assunto para filósofos. Os filósofos não conversam sobre o que chama a atenção. Os filósofos não conversam sobre o que chama a atenção. O que não chama a atenção, isto sim, é algo para o qual o filósofo olha, justamente para iniciar uma conversação sobre o que ninguém mira ou quer ver, sobre o que ninguém fita com curiosidade ou quer escutar, sobre o que ninguém leva a sério ou quer considerar seriamente. Por exemplo, o filósofo pode olhar o mundo e ficar admirado pelo fato de que as coisas talvez poderiam não existir e, no entanto, existem. Ele pode dizer bem assim: por que há o que há e não há o nada? Nossa, isso é uma pergunta desmobilizadora de qualquer ação. O silêncio é a única reação digna frente a uma pergunta tão profunda e tão simples como esta. Por que há o que há e não há o nada? Isso é tarefa do filósofo. Subitamente, a respeito do que ninguém está interessado em conversar, há uma aura, há um aspecto divino. Surge algo relevante sobre o fato banal de que há coisas em vez do nada. Por que há coisas ao invés do nada? Quem criou tal aura, tal mistério? Quem é capaz de levar a sério uma pergunta sobre algo tão trivial que é a existência de tudo que está existindo? A resposta é uma só. Esse tal é o filósofo, o amigo do saber, o amante da sabedoria. O religioso pode ter piedade de quem está na miséria e evocar a necessidade de donativos para aplacar a dor do miserável. O cientista pode querer explicar a miséria evocando leis econômicas e sociais e, enfim, unir-se ao político desejoso de melhorar a condição de vida do povo. Mas ambos tomam a miséria, de certo modo, como algo banal. Sim, muito legal, muito importante. Vamos nos mobilizar para prover a assistência à pobreza. Viva a justiça social! A nossa Constituição traz que devemos salvaguardar os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis têm direito de ter a sua dignidade, a sua subsistência, sim. Mas isso é a visão do cientista político e do administrador público e do economista. Eles se interessam pelas coisas do orçamento público, sobre as coisas da política, as decisões econômicas que conduzem a sociedade a bom termo ou a mau termo.
Ambos tomam a miséria, de certo modo, como algo banal. O religioso mobilizando a comunidade, o cientista político trazendo esclarecimento, o econometrista trazendo as possibilidades reais de se fazer ou de se não fazer, e o político tomando a decisão. Sim, muito legal, tudo muito bom, tranquilo, a sociedade funciona assim. E temos que melhorar isso, muito legal. Mas ambos tomam a miséria como algo banal. Ela é um fato que pode preocupar, mas é algo corriqueiro. Já estamos acostumados a ela. O filósofo não. O filósofo é quem pergunta: mas não podemos construir um mundo completamente sem miséria? Ou não seria a miséria algo irracional? Ou ainda mais, não é mais natural que não tenhamos miséria? No caso do filósofo, a curiosidade intelectual se une à indignação moral. A pergunta do filósofo se destina a incomodar os que, ainda que prestem atenção na miséria, a tomam como o que sempre existiu e, de alguma forma, sempre existirá. A ideia de conversar sobre o que é banal para desbanalizar o banal é tarefa da filosofia, é tarefa do filósofo desbanalizar o banal, dar importância àquilo a que poucos conferem importância. É o semi-morto na beira do caminho, é o corpo à beira do caminho, é a parábola do bom samaritano. É o pai recebendo o filho de braços abertos depois de o filho ter dilapidado o patrimônio da família. A parábola do filho pródigo. Quem quer conversar sobre um indivíduo insensato que torra o dinheiro da família e depois volta sem nada pedindo perdão? Isso é o banal. E o corpo à beira do caminho? Quem quer conversar sobre isso? Esse camarada aí, a estrada é perigosa, ele tá jogado aí porque, provavelmente ele participava de alguma gangue, ele mereceu sofrer o que sofreu, talvez ele se comportou de modo inadequado e sofreu a reprimenda. Ele tá aí porque merece estar aí, seguirei o meu caminho. A ideia de conversar sobre o que é banal para desbanalizar o banal é a tarefa do filósofo. Em todas as épocas, em todos os grupos do Ocidente da Terra, os que foram denominados filósofos, os autenticamente filósofos, sempre se preocuparam com o que é corriqueiro e fizeram algumas pessoas enxergarem mais aspectos do que elas imaginavam existir em cada situação da vida. Desbanalizar o banal. O filósofo é, antes de tudo, um pensador. Aquele que se dedica à arte do incômodo, pensa para incomodar, pensa para desmobilizar os outros da sua zona de conforto, olhando para o que é corriqueiro, para aquilo que ninguém dá importância. Um filósofo autêntico é aquele que incomoda o homem comum, o cientista e o religioso. Em especial, ele incomoda de modo mais drástico aqueles que se colocam como guardiões do status quo vigente. Os filósofos incomodam principalmente aqueles que querem que as coisas estejam sempre como sempre existiram, que a ordem em vigor se mantenha, que o império das coisas continue o mesmo sempre, para sempre e para sempre. O filósofo não. Isso não pode ser assim, porque o mundo pode funcionar de outro modo. Olhemos para o que é desimportante. Naquilo que é desimportante, há a sabedoria. Precisamos desbanalizar o banal. E o que é o banal? Vidas secas. Aí temos de ir a Graciliano Ramos. O banal é o Fabiano e seus familiares. Os banais são os retirantes. Fabiano,
Vamos lá, a particularidade estética em Vidas Secas de Graciliano Ramos, professora Belmira Magalhães. Fabiano, um ser muito embrutecido, muito empobrecido culturalmente, um indivíduo que vive na mais absoluta extrema pobreza, no sertão nordestino, padecendo verões incessantes, sem nada de recursos econômicos para satisfazer a sua família e para evoluir a produtividade do seu trabalho. O indivíduo que nasceu condenado a morrer do mesmo jeito que nasceu, extremamente pobre, esse sim é o banal, os fabianos da vida. E eu queria trazer um detalhe aqui para vocês. As pessoas que nascem nessas condições, geralmente, tendem a transmitir para seus filhos as mesmas condições de vida. Fabiano tinha medo que seus filhos estudassem. Por quê? Porque estudar é perigoso. Estudar é muito perigoso. Veja o seu Tomás da Bolandeira. Muito culto, muito estudioso, notório intelectual, vieram as secas e ele foi um dos primeiros a padecer. Foi embora. Morreu. Eu não, eu, Fabiano, sou bruto, homem duro, suporto os verões do sertão nordestino, não sei falar, sou burro, mas isso é a garantia da minha sobrevivência. Meu pai foi educado assim, meu avô foi educado assim, meu bisavô foi educado assim. Portanto, a educação para o embrutecimento é a que funciona. Então, é essa que eu tenho de legar em herança para os meus filhos. Professora Belmira Magalhães, vamos lá. Citação ao texto. Fabiano admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão. Mas sabia que elas eram inúteis e talvez até perigosas. Palavras da professora. Fabiano reconhece a importância da linguagem. Admira e respeita quem sabe empregá-la, mas não consegue unir uma sociabilidade mais desenvolvida à vida que conhece. Fabiano não consegue completar o ciclo do desenvolvimento intelectual para a transformação do ambiente em que se vive. Pensamento, linguagem, ação, trabalho transformador da realidade em que se vive. Fabiano argumenta que pode ser até importante ter uma linguagem mais apropriada, ter ideias, mas naquela realidade em que ele vive, isso não tem serventia. Isso pode levar a uma inadaptabilidade ao meio físico e social. Não adianta ser inteligente em ambiente de muito absoluta extrema pobreza. É o que Fabiano pensava. Para que ser inteligente no sertão nordestino? Veja o seu Tomás da Bolandeira. Estudou demais, foi o primeiro a se fuder. Citação ao texto. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Pois viera a seca e o pobre velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí mole, talvez já tivesse dado o couro às varas. Que pessoa como ele não poderia aguentar verões e verões e verões puxados? Estudou demais, mas isso não serviu para nada. O banal é o Fabiano. Fabiano é um invisível, retirante invisível. Quem tá aí para Fabiano? Ninguém tá nem aí para Fabiano. Evidencia-se que a admiração e o desejo de ser como seu Tomás da Bolandeira são apagados pelo receio da inadequação à realidade posta, para a qual não há necessidade, segundo a personagem, de sabedorias, mas apenas de repetição de gestos e de sons, sem a formação simbólica necessariamente, sem a formação de ideias. É isso. Fabiano não consegue perfazer o ciclo do desenvolvimento humano. Pensamento, linguagem, ação, trabalho, transformador da realidade. E é essa educação que Fabiano quer transmitir para seus filhos. Portanto, minha gente, vamos dar atenção para o que é banal.
O que é banal, sim, isso é o que explica a nossa existência. É isso que dá significado à nossa existência. É isso. Maravilha. Professora Belmira Magalhães, A Particularidade Estética em Vidas Secas de Graciliano Ramos, e professor Paulo Giraldelli, em seu livro Caminhos da Filosofia. Professor Paulo Giraldelli Júnior, editora DPA. Maravilha. Entrelaçamos dois textos, identificamos que o que é importante é o que é o banal. Agora sim, temos propriedade para avançar na leitura de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Agora sim, com o olhar de filósofo também. Deus vos abençoe e Deus nos abençoe. Avancemos, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus vos abençoe.